De volta e aproveitem a história. As primeiras gotas de orvalho ainda grudavam nos postes da Avenida Paulista, enquanto 3 pequenas figuras emergiam das sombras, como fantasmas de determinação. Emília Chen, com apenas 5 anos, apertava uma caixa de papelão surrada contra o peito magro. Seus dedos vermelhos e dormentes, apesar das luvas de lã desfiadas que sua avó tinha tricotado 3 invernos atrás. A caixa continha a esperança delas. 23 balas de Halloween, cada uma cuidadosamente embrulhada em papel de seda reaproveitado de festas de aniversário há muito esquecidas, as cores desbotadas, mas o amor intacto. A manhã paulistana era implacável, com um vento que cortava seus casacos descombinados, como dedos gelados em busca de calor. Os postes de luz piscavam intermitentemente, lançando longas sombras que pareciam dançar com a determinação das 3 crianças. A respiração de Emília formava pequenas nuvens que se dissipavam rapidamente no ar frio. Seus olhos castanhos, aumentados por óculos grossos presos com fita adesiva transparente, um reparo que ela mesma tinha feito semanas atrás, quando quebraram. Caleb Martinez, 6 anos, mas com a sabedoria de alguém que aprendeu cedo demais que o mundo pode ser duro e implacável, segurava a mão de sua irmã mais nova, Mia, com a seriedade de quem já viu muita coisa. Seu cabelo cacheado espreitava por baixo de um gorro de lã que tinha visto muitos invernos. Sua cor azul original agora, um cinza esverdeado turvo. O gorro tinha sido do pai dele, antes que o homem desaparecesse no vácuo que consumia pais que não conseguiam lidar com a responsabilidade. Ao seu lado, Mia permanecia silenciosa e determinada, segurando uma placa escrita com letras de giz de cera desiguais que partiria o coração de qualquer adulto. Ajude a Dona Lila, ela precisa consertar o coração dela. As palavras eram cercadas por corações cuidadosamente desenhados, em várias cores, arcos-íris que se estendiam sobre bonecos de palitos de mãos dadas e pequenas flores que pareciam ter sido copiadas de um livro de colorir. O próprio papelão tinha sido recolhido de trás de um supermercado, ainda com o contorno fraco do que antes anunciava papel higiênico. A correria da manhã estava começando a crescer como uma maré de ambição e urgência. A Avenida Paulista estava se transformando da rua tranquila da madrugada na artéria movimentada, que levava a força de trabalho de São Paulo em direção a seus destinos diários. A calçada enchia-se de pessoas em casacos pesados e sapatos lustrosos, todos se movendo com a precisão calculada de vidas que não tinham tempo para 3 crianças trêmulas e suas mercadorias caseiras. O som de saltos batendo no concreto misturava-se com o estrondo distante do metrô, criando a familiar sinfonia matinal paulistana. Portas de carros batendo, motores engasgando para a vida no frio, e em algum lugar na distância, uma sirene uivava. O lembrete urbano constante de que em algum lugar alguém precisava de ajuda. Emília se aproximou de um homem de terno azul marinho, sua pasta refletindo a luz fraca dos postes, enquanto ele passava com a confiança de alguém importante, alguém com lugares para ir e negócios para fazer. Seus sapatos eram de couro, lustrados com um brilho espelhado, que provavelmente custava mais do que a família de Emília gastava em mantimentos em um mês. Sua voz mal se elevou acima dos sons da cidade despertando. "Por favor, senhor, só uma bala?" Ela ergueu um pedaço embrulhado em papel de seda amarelo, o papel ligeiramente rasgado onde dedos ansiosos o manusearam muitas vezes. Seus olhos castanhos, aumentados pelos óculos grossos que tinham sido doados por uma instituição de caridade da igreja 3 anos atrás, imploravam com o tipo de desespero que só as crianças possuem. Puro, não filtrado, sem o cinismo que ensina os adultos a se protegerem da decepção. O olhar do homem nunca desceu da tela do celular, seus polegares movendo-se rapidamente pela superfície enquanto ele passava por eles. Ele já estava perdido em seu próprio mundo de horários e planilhas, preços de ações e atualizações, de status. A única evidência de sua presença era o cheiro persistente de perfume caro e a pontada de indiferença que parecia pairar no ar frio como uma névoa gelada. Caleb pulava na ponta dos pés,
tentando gerar calor em sapatos 2 números menores, herança de um primo que os tinha deixado para trás anos atrás. As solas estavam finas e ele podia sentir cada rachadura na calçada através do que restava da borracha. Seu sorriso nunca vacilou, apesar da sensação de vazio no estômago que tinha sido sua companhia constante desde o jantar 2 noites atrás, a última vez que havia comida suficiente para todos. "Compre 2 e você pode escolher a cor", ele gritou para uma mulher que passava com saltos, que provavelmente custavam mais do que o aluguel mensal de sua família. Seu casaco era de lã, perfeitamente sob medida, e ela se comportava com o ar de quem nunca se perguntou de onde viria sua próxima refeição. Ela parou, olhou para eles com uma mistura de pena e aborrecimento, que parecia dizer: "Como ousam interromper minha vida importante com seus pequenos problemas?" Então balançou a cabeça perfeitamente penteada e continuou sua marcha em direção à entrada do metrô. Um empresário em um sobretudo caro e luvas de couro passou, falando alto em um fone de ouvido Bluetooth sobre projeções trimestrais e penetração de mercado. Emília tentou chamar sua atenção, mas ele passou por eles como se fossem mobiliários de rua, obstáculos a serem contornados em vez de crianças necessitadas. Uma jovem mãe passou com uma criança em um carrinho, empurrando-o rapidamente. A criança no carrinho apontou e disse: "Mamãe." Mas as crianças tinham ficado com uma professora substituta que claramente não queria estar ali, que gritava com elas por chorarem e dizia para elas se animarem quando perguntavam sobre a Dona Lila. Disseram que ela estava doente, mas conversas, sussurradas entre pais preocupados, tinham chegado a elas em fragmentos. Cirurgia, caro, plano de saúde não cobre, talvez tenha que fechar a sala. Ninguém sabe se ela volta. O impacto foi imediato e profundo. Essas crianças mal tinham idade para amarrar os próprios sapatos, entenderam com uma clareza surpreendente que alguém que elas amavam estava com problemas. Problemas de verdade que os adultos pareciam não conseguir resolver. Os adultos, as mesmas pessoas que geralmente tinham respostas para tudo, que conseguiam curar arranhões e acalmar pesadelos, estavam falando em tons baixos e preocupados sobre coisas além de seu poder. Então as crianças fizeram o que parecia natural para elas. Decidiram agir. Se os adultos não podiam resolver isso, talvez elas pudessem ajudar. Afinal, a Dona Lila sempre dizia que elas eram capazes de grandes coisas, que o tamanho não determinava, o tamanho do coração ou o impacto que elas podiam causar. O plano foi ideia do Caleb, nascido da lembrança de vender limonada no verão anterior com a Mia. Eles passaram um sábado quente nas escadas do prédio onde moravam, vendendo copos de papel com mistura de bebida em pó por 25 centavos cada. No final do dia, ganharam dinheiro suficiente para comprar um cartão de aniversário para a mãe no Casa Video. Um cartão que custou 99 centavos, mas que poderia ter sido um colar de diamantes pela alegria que trouxe a ela. Se a limonada podia comprar cartões de aniversário, certamente balas poderiam ajudar a salvar a Dona Lila. A lógica era irrefutável para suas mentes jovens. Emília contribuiu com as habilidades de organização típicas de uma criança mais velha. Apesar de ser mais nova que Caleb, ela fez listas de suprimentos necessários, delegou responsabilidades e criou um cronograma que levava em conta o tempo antes da escola e os fins de semana. Ela até desenhou um mapa mostrando os melhores cantos de rua com base nas observações de tráfego de pedestres que fez durante as caminhadas com sua avó. Mia, embora a mais nova, forneceu o núcleo emocional, sua certeza inabalável de que, se eles se esforçassem o suficiente, o amor seria suficiente. Ela foi quem sugeriu fazer a placa e insistiu em letras perfeitas, mesmo quando isso significava começar de novo várias vezes, enquanto sua mão pequena cãibrava de tanto segurar o giz de cera. Eles passaram uma semana em intensa preparação, usando todos os doces de Halloween restantes de suas coleções escassas. Nenhum deles tinha ido pedir doces nos bairros ricos, onde barras de chocolate grandes eram distribuídas como um extra. Casual. Em vez disso, eles caminharam por seu próprio bairro,
gratos pelo ocasional Tootsie Roll ou pedaço de chiclete jogado em suas máscaras e fronhas de travesseiro compradas na loja de R$1. Cada doce foi embrulhado com o cuidado tipicamente reservado a presentes preciosos. As crianças sentadas de pernas cruzadas no chão do apartamento apertado de Caleb e Mia, seus dedos trabalhando metodicamente enquanto discutiam a estratégia, e compartilhavam lembranças da Dona Lila. Eles falaram sobre a vez em que ela costurou um botão no casaco de Emília, quando sua avó estava doente. Eles se lembraram de como ela guardava um estoque secreto de barras de cereais para as crianças que iam para a escola com fome. Recordaram o dia em que ela os ensinou a fazer flores de papel depois que o James ficou triste com a partida do pai, para uma missão no exterior. Do outro lado da rua, observando pelas janelas fumê de um Mercedes-Benz preto que provavelmente custava mais do que a maioria das pessoas ganhavam em 3 anos, estava Victor Langston. Aos 48 anos, ele construiu um império a partir de nada além de intelecto bruto, determinação implacável e a disposição de tomar decisões que outros não podiam ou não queriam tomar. Sua empresa de inteligência artificial, Langston Technologies, estava avaliada em mais de 3 bilhões de dólares, com escritórios em 12 países e patentes que revolucionaram a forma como as máquinas aprendiam e se adaptavam. Sua cobertura, em Ipanema, oferecia vistas panorâmicas de toda a cidade, da orla aos arranha-céus industriais. Sua agenda estava lotada com meses de antecedência, com reuniões que poderiam mudar mercados, influenciar políticas governamentais e determinar o futuro de milhares de funcionários em todo o mundo. No entanto, algo na cena diante dele parou o tempo. Ele estava no meio de uma teleconferência com investidores em Tóquio, seu motorista navegando no trânsito da manhã, enquanto Victor realizava várias tarefas entre chamadas telefônicas, e-mails e análises de documentos. Mas quando seu olhar caiu sobre as 3 pequenas figuras reunidas na esquina, todo o resto desapareceu para o ruído de fundo. Os olhos cinza-aço de Victor, geralmente calculistas e compostos como os de um mestre de xadrez contemplando várias jogadas à frente, agora continham algo que ele não sentia há anos, reconhecimento misturado com incerteza. Ele se viu na determinação daquelas crianças. Lembrou-se de ter a idade delas quando sua própria mãe ficou doente. Lembrou-se da sensação de desamparo de ser pequeno demais para fazer a diferença em um mundo que parecia projetado para pessoas maiores com bolsos mais fundos. Ele se lembrou de ter 8 anos, em frente a um hospital diferente daquele onde a Dona Lila agora lutava por sua vida, observando sua mãe por uma janela enquanto ela lutava contra uma doença que sua falta de plano de saúde tornava mais difícil de tratar. Ele se lembrou do gosto amargo da impotência, da frustração de ser pequeno em um mundo onde o dinheiro significava tudo e eles não tinham nada. Mas, mais do que as lembranças, Victor foi atingido pela coragem das crianças. Em seu mundo, de salas de reuniões e aquisições hostis, ele estava cercado por adultos que tinham medo de correr riscos, que precisavam de comitês, grupos de foco e pesquisas de mercado antes de tomar decisões. No entanto, aqui estavam 3 crianças que identificaram um problema e tomaram medidas imediatas e diretas, sem comitês, sem paralisia de análise, sem esperar que outra pessoa tomasse uma atitude. Pare, Victor ordenou, sua voz cortando. A explicação de seu motorista sobre padrões de tráfego e rotas alternativas. O carro deslizou para a calçada, com a precisão mecânica de uma máquina que custava mais do que os salários anuais da maioria das pessoas. Victor pisou na calçada, seus sapatos de couro italiano fazendo sons suaves contra o concreto frio. Ele estava acostumado a ter sua presença notada. Em salas de reuniões, ele comandava a atenção antes de falar, sua reputação precedendo-o em cada negociação. Mas essas crianças estavam muito focadas em sua missão desesperada para registrar a aproximação de um dos homens mais poderosos do Rio de Janeiro. Ele se aproximou lentamente, notando detalhes que a maioria dos adultos perderia na correria. O cuidado com que Emília verificava cada bala antes de oferecê-la, garantindo que a embalagem de papel de seda estivesse perfeita. A maneira como Caleb ficava ligeiramente na frente de sua irmã, protetor,
apesar de ser apenas um ano mais velho. A maneira como Mia segurava sua placa como um escudo e uma arma, sua mandíbula pequena travada com uma determinação que seria impressionante. Em um adulto, o empresário na figura de Victor os estudou como um mercado que precisava entender. Seu produto, balas caseiras embrulhadas em papel de seda reaproveitado, era amador, na melhor das hipóteses. Seu marketing, 3 crianças pequenas com uma placa desenhada à mão, teria falhado em qualquer grupo focal. Seu público-alvo, os passageiros apressados a caminho do trabalho, não poderia ter sido menos receptivo à sua mensagem. No entanto, algo em sua autenticidade, sua motivação pura, sua disposição de suportar o desconforto por alguém que amavam, o impressionou como mais profissional do que qualquer coisa que ele tinha visto em anos de apresentações corporativas. Victor se abaixou lentamente, levando seu terno caro ao nível deles, sua voz mais suave do que em qualquer sala de reuniões. O movimento parecia estranho. Quando foi a última vez que ele fisicamente se rebaixou por alguém? Em seu mundo, as pessoas se levantavam quando ele entrava nas salas, se inclinavam para a frente quando ele falava, ajustavam suas agendas para acomodá-lo. "Para quem vocês estão vendendo?" ele perguntou, sua voz carregando um calor que o surpreendeu. Mia olhou para cima primeiro, seus olhos escuros cautelosos, mas não com medo. Havia algo em sua expressão que o lembrava de sua irmã naquela idade. Uma cautela nascida da experiência, além de seus anos, o olhar de uma criança que aprendeu a ler os humores e intenções dos adultos para sobreviver. Sua voz saiu forte e clara, como sua professora havia ensinado. "Para nossa professora, Dona Lila. Ela está no hospital e não tem dinheiro para a operação." Emília deu um passo à frente, seus óculos escorregando pelo nariz pequeno, da maneira que os óculos fazem quando não se encaixam direito. Outro lembrete dos compromissos que vinham com a pobreza. Ela os empurrou para cima com facilidade, praticada, um gesto tão automático que claramente acontecia dezenas de vezes por dia. "Ela é a professora mais legal de todas", Emília acrescentou rapidamente, então abaixou a voz como se estivesse compartilhando um segredo sagrado. "Ela traz sopa pra gente quando a gente está doente. Da garrafa térmica dela, mesmo quando ela não almoça. Uma vez ela me deu o sanduíche dela quando eu esqueci o meu. E aí ela fingiu que não estava com fome, quando a barriga dela fez uns barulhos na hora da história." Caleb assentiu com entusiasmo, seus cachos balançando. "E quando o Roberto pegou, catapora. Ela mandava cartão de melhoras todo dia até ele voltar para a escola. Ela desenhava neles com giz de cera, igual a gente." Victor estudou a placa novamente, lendo-a de verdade desta vez, analisando-a como um documento que exigia interpretação cuidadosa. As palavras foram escritas com tanta atenção que o giz de cera quebrou várias vezes, deixando lacunas que foram preenchidas com cores diferentes: vermelho para ajude, roxo para dona, azul para Lila, verde para ela e amarelo para precisa. Consertar o coração dela. O amor por trás de cada letra era inegável, palpável de uma forma que fez seu peito apertar inesperadamente. Em seus anos de negócios, ele havia lido milhares de contratos, propostas e relatórios. Ele se treinou para olhar além da linguagem emocional, para encontrar os fatos, os números, o resultado final. Mas esta placa simples, criada por crianças que mal sabiam escrever, comunicava mais verdade do que qualquer documento corporativo que ele já tinha visto. "Há quanto tempo vocês estão aqui?" ele perguntou, notando a maneira como eles balançavam ligeiramente sobre os pés, o cansaço em seus rostos jovens parcialmente escondido pela determinação e adrenalina. "Desde que o sol estava dormindo", Caleb respondeu, apontando para o horizonte, onde indícios do amanhecer ainda eram visíveis. "Nós andamos porque o ônibus custa dinheiro e a gente precisa de todo o dinheiro para Dona Lila." Ele segurou uma nota amassada de R$1 e algumas moedas, contando-as com a atenção cuidadosa de alguém para quem cada centavo importava. "Nós temos R$7,32 até agora. Ontem foi o nosso primeiro dia e nós vendemos 4 balas." Emília acrescentou: "A dona Rodrigues da lavanderia comprou 2 e deu mais um trocado pra gente. Ela falou que era por ser corajosos."
A realização atingiu Victor como um golpe físico, fazendo-o balançar ligeiramente para trás nos calcanhares. Essas crianças caminharam quilômetros no escuro, no frio, carregando suas balas caseiras e sua determinação inabalável. Eles estavam fazendo isso há mais de um dia ali, em condições que a maioria dos adultos acharia insuportáveis, motivados por nada além do amor por sua professora. Ele calculou rapidamente. R$ 7 de 2 dias de trabalho, a essa taxa, levaria aproximadamente 27 anos para arrecadar dinheiro suficiente para uma cirurgia importante. A matemática era cruel, mas as crianças não pareciam entender a impossibilidade da mesma forma que os adultos. "Vocês comeram hoje?" Victor perguntou. Embora já soubesse a resposta pela maneira como a barriga de Emília, escolheu aquele momento para roncar audivelmente, o som competindo com o barulho do trânsito da manhã. Emília pressionou as mãos contra a barriga, envergonhada, suas bochechas ficando rosadas com algo mais do que apenas frio. A fome claramente não era uma sensação nova. A fome raramente era para crianças como essas. Mas admitir isso a um estranho parecia uma traição ao orgulho adulto que eles estavam tentando tanto emular. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Falou volumes sobre suas prioridades, sobre famílias onde a comida era um luxo que às vezes tinha que ser sacrificado por outras necessidades. Mia se mexeu desconfortavelmente de um pé para outro, e o sorriso sempre presente de Caleb finalmente diminuiu um pouco. A primeira rachadura em seu otimismo determinado. Victor parou, sua mente correndo por cálculos que nada tinham a ver com margens de lucro ou análises de mercado. Esses cálculos eram sobre dignidade humana, sobre o tipo de pessoa que ele queria ser, sobre a oportunidade de fazer uma diferença que realmente importasse. Em seu mundo, ele estava acostumado a negócios de bilhões de dólares, a problemas que exigiam soluções complexas e equipes de especialistas. Mas aqui estava um problema que poderia ser resolvido com algo tão simples quanto o café da manhã. "Venham comigo", ele disse, estendendo a mão para eles. As crianças trocaram olhares, uma comunicação sem palavras, passando entre elas, que falava de habilidades de sobrevivência desenvolvidas muito cedo. Emília mordeu o lábio, claramente, dividida entre os avisos de perigo de estranhos que seus pais lhes haviam repetido e a fome desesperada que roía seus estômagos. Caleb olhou para a caixa de balas que eles tinham trabalhado tanto para preparar, depois para a placa de Mia, pesando sua missão contra suas necessidades imediatas. Finalmente, Mia assentiu lentamente, sua decisão carregando o peso da liderança, apesar de sua pouca idade. Eles seguiram Victor pela rua, Emília segurando a caixa de balas protetoramente, Caleb segurando a placa, suas pernas pequenas trabalhando em dobro para acompanhar seus passos mais longos. Victor os levou 6 quadras até o Ponto Chique, um dos restaurantes mais prestigiados do Rio de Janeiro, onde os ricos iam para ver e serem vistos em refeições que custavam mais do que os trabalhadores com salário mínimo ganhavam em uma semana. A reputação do estabelecimento foi construída sobre exclusividade, serviço impecável e preços que o tornavam acessível apenas à elite da cidade. A luz da manhã atingiu o lustre de cristal visível através da janela, lançando padrões prismáticos na calçada como diamantes espalhados. O maître d'Henrique estava apenas destrancando as pesadas portas de carvalho para o dia, preparando-se para o serviço de café da manhã que atendia empresários com contas de despesas e herdeiros de fundos fiduciários com tempo de sobra. Suas sobrancelhas se ergueram significativamente ao ver 3 crianças em roupas de inverno descombinadas, seus rostos sujos de lágrimas e frio, seus sapatos deixando marcas molhadas no chão de mármore impecável. O treinamento de Henrique, em diplomacia, entrou em conflito com seu choque. Em seus 20 anos no O Ponto Chique, ele nunca tinha visto um grupo tão incomum se aproximar de seu estabelecimento. Seus olhos se moveram entre as crianças e Victor, tentando processar essa situação sem precedentes. Mas a presença de Victor, e mais importante, o peso de seu patrocínio ao longo dos anos, silenciou qualquer protesto antes que ele começasse. "Mesa para 4, Sr. Langston. A mesa de sempre?"
Victor notou a neutralidade cuidadosa na voz de Henrique, a maneira como ele não reconhecia a natureza incomum dos acompanhantes de Victor. Esse era o tipo de profissionalismo pelo qual Victor pagava preços premium, a capacidade de se adaptar sem julgamento ou comentários. Por favor, Victor respondeu simplesmente, notando como os olhos das crianças se arregalaram ao contemplar o ambiente opulento. O interior do Ponto Chique era como entrar em um mundo diferente, um de elegância do velho mundo e luxo discreto. Taças de cristal brilhavam em cada mesa, cada uma polida com perfeição e posicionada com precisão matemática. Flores frescas adornavam cada superfície, não os cravos do supermercado que as crianças poderiam ter reconhecido, mas orquídeas exóticas e rosas raras que custavam centenas de reais por arranjo. O cheiro de doces recém-assados preenchia o ar quente, misturando-se com a fragrância sutil de grãos de café que provavelmente custavam mais por quilo do que a maioria das famílias gastavam em mantimentos em uma semana. As paredes eram adornadas com obras de arte originais, pinturas que teriam se sentido em casa no Museu de Arte do Rio de Janeiro. Eles foram acomodados em uma cabine de canto com assentos de couro bordô profundo, que pareciam engolir as crianças por completo. As pernas de Caleb balançavam livremente, nem chegando perto de tocar o chão. Mia se encostou no canto da cabine, ainda segurando sua placa como um cobertor de segurança, enquanto Emília colocou a caixa de balas cuidadosamente sobre a mesa, como se contivesse joias preciosas, em vez de sobras de Halloween embrulhadas em papel. Um garçom se aproximou imediatamente, uma jovem chamada Sofia, que trabalhava no O Ponto Chique há 2 anos e achava que tinha visto de tudo. As crianças olharam para ela com uma mistura de admiração e nervosismo, claramente impressionadas com a atenção e o luxo que as cercavam. Victor fez o pedido sem consultar cardápios, sua decisão baseada em anos de patrocínio e compreensão do que a cozinha podia oferecer. Seus pedidos vieram rapidamente. Chocolate quente com chantilly extra e marshmallows, waffles belgas com morangos frescos e açúcar de confeiteiro, ovos mexidos com ervas frescas do jardim do restaurante, bacon crocante de porcos de raças nativas, rabanada feita com pão brioche e polvilhada com canela, salada de frutas frescas com frutas tropicais exóticas, suco de laranja espremido na hora de laranjas orgânicas e torradas com geleia de morango feita no local. Sofia acenou com a cabeça e desapareceu em direção à cozinha, tentando não demonstrar sua surpresa com a mesa incomum e o pedido extravagante de café da manhã. Enquanto esperavam por sua comida, Victor realmente olhou para as crianças pela primeira vez, vendo-as como indivíduos em vez de um grupo. Os óculos de Emília eram presos com fita adesiva transparente na ponte, um reparo que ela provavelmente havia feito sozinha com a precisão cuidadosa de quem está acostumado a fazer as coisas durarem. Suas roupas eram limpas, mas claramente de segunda mão. O tipo de itens que chegavam às crianças através de uma rede de heranças de primos mais velhos, doações da igreja e tesouros de brechó. A bainha de seu casaco estava desfiando em um canto, e ela periodicamente mexia na linha solta com os dedos. O entusiasmo de Caleb era contagiante, mas Victor notou detalhes que falavam de uma realidade mais dura. A maneira como ele tocava em seu estômago inconscientemente, como seus olhos seguiam cada garçom carregando comida para outras mesas, a maneira como ele se sentava na beira do assento, como se estivesse pronto para fugir a qualquer momento. Seus sapatos não eram apenas pequenos demais, mas estavam gastos nas solas, sugerindo muita caminhada no concreto e poucas oportunidades de substituição. O silêncio de Mia não era timidez, era observação. A observação cuidadosa de uma criança que aprendeu a ler os humores dos adultos para a autopreservação. Ela estudou tudo, a maneira como outros comensais seguravam seus garfos, o movimento dos garçons, as expressões nos rostos das pessoas nas mesas próximas. Ela estava aprendendo, catalogando informações que poderiam ser úteis mais tarde. A comida começou a chegar em ondas, prato após prato de iguarias de café da manhã, que a maioria dos moradores do Rio de Janeiro só podia sonhar em pagar. As crianças olharam para a abundância com olhos arregalados,
como se tivessem medo de tocar em qualquer coisa para que não desaparecesse como uma miragem. O chocolate quente veio primeiro, servido em xícaras de porcelana, que provavelmente custavam mais do que as famílias das crianças gastavam em louças em um ano. O chantilly foi empilhado, polvilhado com cacau em pó e coberto com marshmallows, em miniatura que pareciam pequenas nuvens. Em seguida vieram os waffles dourados e crocantes, dispostos artisticamente em pratos aquecidos com morangos frescos cortados em formas perfeitas e uma pequena montanha de açúcar de confeiteiro que parecia neve. Os ovos mexidos eram fofos e salpicados de ervas, acompanhados por bacon que estalava com gordura residual e enchia o ar com seu aroma rico. Comam à vontade, Victor incentivou gentilmente, notando sua hesitação. É tudo para vocês. Eles começaram a comer com a polidez desesperada de crianças famintas, tentando se lembrar de suas boas maneiras. Mas, à medida que a comida quente atingia seus sistemas, à medida que o chocolate quente os aquecia por dentro e por fora, sua reserva começou a desmoronar. Histórias jorraram entre as mordidas de waffle e os goles de suco, suas vozes se tornando mais animadas a cada prato limpo. Eles lhe contaram sobre a Dona Lila, da maneira que as crianças contam histórias, com entusiasmo, repetição e um foco nos detalhes que importam para elas. Emília descreveu como a Dona Lila cantava músicas de multiplicação que tornavam o aprendizado divertido, como ela transformava problemas de matemática em aventuras onde os números eram personagens com personalidades e motivações. Ela faz uma música sobre os 7 anões, Emília explicou entre as garfadas de rabanada. E cada anão ensina um jeito diferente de somar 7. O dengoso sempre esquece e conta nos dedos. Aí a gente conta nos dedos com ele. Não parece aula de matemática, parece hora da história. Caleb assentiu com entusiasmo, cauda pingando, de seu garfo enquanto gesticulava. E ela tem um armário especial na nossa sala, onde ela guarda meias extras, lápis e até uns biscoitos. Ela nunca fala nada quando a gente precisa pegar alguma coisa lá. Ela só finge que não vê quando o Marcos pega meias novas porque as dele molharam, ou quando a Sara pega um lápis porque o dela quebrou e a mãe dela não pôde comprar mais. A contribuição de Mia foi mais silenciosa, mas talvez a mais profunda. Ela lê pra gente na hora do descanso todo dia. Não só o mesmo livro, mas livros novos o tempo todo. Livros sobre crianças que se parecem com a gente, que moram em lugares como o nosso. Ela pegava emprestado na biblioteca com o cartão dela mesmo, porque a escola não tem dinheiro para livros novos. Eles contaram sobre o dia em que ela trouxe um violão e os ensinou a escrever músicas sobre seus sentimentos, ajudando-os a transformar raiva e tristeza em melodias e rimas. Descreveram como ela nunca erguia a voz, mesmo quando a turma estava caótica. Em vez disso, usava sua voz mágica, um sussurro que de alguma forma comandava mais atenção do que qualquer grito poderia. Quando o Carlos jogou blocos em mim na hora do recreio, Emília relatou, tomando um gole cuidadoso de suco de laranja. A Dona Lila não gritou nem mandou ele para a diretoria como as outras professoras fazem. Ela sentou com ele na hora do almoço e perguntou por que ele estava triste. Acontece que os pais dele estavam brigando toda a noite e ele tinha medo que fossem se separar como os pais do Tommy se separaram. Ela ajudou ele a escrever uma carta para eles sobre como ele estava se sentindo e aí ela ligou para eles para uma reunião. Ela não colocou o Carlos em apuros. Ela ajudou ele a conseguir ajuda. Victor se viu engolindo a seco, sentindo um aperto na garganta que nada tinha a ver com o café perfeitamente preparado que estava tomando. Em seu mundo de lucros trimestrais e reuniões de diretoria, os problemas eram resolvidos por meio de estratégia e alavancagem. Mas essa professora estava resolvendo problemas com empatia e compreensão, tratando cada criança como um indivíduo digno de atenção e cuidado. A ironia não passou despercebida por ele. Ele tinha pago mais por almoços de negócios únicos do que essa professora provavelmente ganhava em um mês. Ele tinha ternos pendurados sem uso em seu armário que custavam mais do que o orçamento anual dela para cuidados de saúde. Seu relógio, um Patek Philippe que ele raramente pensava, valia mais do que ela veria em vários anos de ensino.
Depois que as crianças comeram até se fartarem, uma visão que lhes pareceu quase milagrosa, com os estômagos cheios pela primeira vez em dias, Victor fez a pergunta para a qual vinha se preparando. Em qual hospital ela está? Eles deram a ele a informação com a solenidade de uma oração, detalhes que haviam memorizado como talismãs. Hospital Geral do Rio de Janeiro, quarto 1314. A enfermeira legal com o estetoscópio rosa costuma trabalhar de manhã. Ela sempre sorri quando a gente pergunta da Dona Lila, mesmo que o horário de visita só seja para a família. Caleb acrescentou. A gente tentou visitar, mas falaram que a gente não era família. A avó da Emília trabalha lá limpando os escritórios. À noite, e ela viu a Dona Lila pela janela. Ela falou que a Dona Lila estava triste. Naquela tarde, quando as crianças voltaram para a escola, Victor as havia levado pessoalmente de carro, garantindo que não se atrasassem. Ele tomou uma decisão que mudaria todas as suas vidas. Mas, primeiro, ele tinha alguém para conhecer. Naquela noite, Victor caminhou pelos corredores do Hospital Geral do Rio de Janeiro, seus passos ecoando pelos pisos estéreis de linóleo. Hospitais tinham sua própria economia de poder, mas aqui também sua presença carregava peso. Guardas de segurança se afastaram sem questionar, seus olhos treinados observando seu terno caro e comportamento confiante, reconhecendo alguém que pertencia ao mundo de quartos privativos e cuidados premium. Enfermeiras se viraram para vê-lo passar, sussurrando umas para as outras sobre o famoso CEO vagando pelos corredores. Algumas o reconheceram pelas fotos de jornal, outras simplesmente sentiram sua importância por sua postura e pela maneira como os outros reagiam a ele. Ele encontrou o quarto 314 e parou na porta, tomando um momento para estudar a mulher lá dentro. Dona Lila Davidson estava encostada em travesseiros brancos estéreis, seu cabelo loiro preso em um rabo de cavalo que falava mais de preocupações práticas do que de estilo. O elástico tinha perdido a maior parte de sua aderência horas atrás, deixando mechas emoldurando seu rosto de uma maneira que a fazia parecer mais jovem e vulnerável do que provavelmente era. Ela estava lendo em voz alta de um livro ilustrado, praticando suas lições mesmo ali, mesmo agora. O livro era sobre coragem, sobre pequenas criaturas fazendo grandes coisas, e sua voz carregava o mesmo calor e animação que havia cativado seus alunos. Ela fez vozes diferentes para cada personagem, mudando seu tom e sotaque, usando gestos com as mãos, embora nenhuma criança estivesse ali para vê-los. Olhando para ela mais de perto, Victor pôde ver que ela parecia mais jovem do que ele esperava. Talvez 35 anos, com linhas suaves ao redor de seus olhos verdes que falavam de anos de sorrisos genuínos, em vez de polidez profissional. Suas mãos se moviam expressivamente enquanto ela lia, pintando quadros no ar que nenhuma criança estava ali para ver. Mesmo no hospital, mesmo sozinha, ela estava sendo professora. Ela sentiu sua presença e olhou para cima, piscando em confusão, para o homem alto de terno caro parado em sua porta. Sua mão se moveu instintivamente para alisar o cabelo, um gesto de alguém não acostumado a visitantes importantes, alguém que aprendeu a se desculpar por sua aparência antes que alguém perguntasse. Me desculpe, eu o conheço? Ela perguntou, sua voz carregando a rouquidão que vinha de uma condição cardíaca que tornava a respiração simples difícil. Não, Victor disse gentilmente, entrando no quarto sem ser convidado, mas não indesejado. Apesar da falta de apresentação, havia algo em seu comportamento, calmo, respeitoso, genuinamente interessado, que a fez relaxar um pouco. Mas seus alunos a conhecem, e eles ficaram no frio a manhã toda vendendo balas caseiras para salvá-la. Lágrimas encheram seus olhos instantaneamente, derramando-se em suas bochechas pálidas antes que ela pudesse impedi-las. Sua mão foi para a boca, um soluço escapando apesar de seus esforços para contê-lo. Oh, meu Deus, não! Aqueles bebês, eles não deveriam... Eu nunca pedi... Sua voz quebrou completamente, as palavras se dissolvendo em lágrimas que pareciam vir das profundezas de seu esgotamento e amor. Eles não precisaram ser solicitados, Victor interrompeu gentilmente, puxando a cadeira do visitante mais perto de sua cama e sentando-se com cuidado.
O gesto foi simples, mas profundo. Um bilionário se sentando confortavelmente em um quarto de hospital com alguém que nunca havia conhecido. Eles me contaram o que você fez por eles. Como você os amou. Como você se sacrificou por eles, colocando as necessidades deles acima das suas. Isso me comoveu de uma maneira que... Ele hesitou, procurando palavras que não estavam em seu vocabulário usual de fusões e aquisições, margens de lucro e planejamento estratégico. De uma maneira que me fez lembrar quem eu costumava ser. Em meio às lágrimas, Lila sussurrou. Eles são apenas crianças. Eles não deveriam estar preocupados com meus problemas. Eles deveriam estar brincando, aprendendo, sendo crianças, não parados em esquinas, tentando salvar sua professora de problemas que os adultos criaram. Talvez não, Victor concordou, inclinando-se um pouco para a frente. Mas eles estão preocupados. Você mostrou a eles como o amor se manifesta em ação. O que o sacrifício significa quando é genuíno. O que significa cuidar dos outros, mesmo quando ninguém está cuidando de você. Eles têm 5 e 6 anos e entendem algo que a maioria dos adultos nunca aprende, que temos a responsabilidade de cuidar das pessoas que cuidam de nós. Ele pegou o celular no bolso do paletó e mostrou fotos que sua assistente tinha tirado naquela manhã. Imagens discretas das 3 crianças, com sua caixa de balas, sua placa erguida, seus rostos determinados contra a multidão matinal de adultos indiferentes. Me conte sobre eles, Victor pediu, recostando-se na desconfortável cadeira do hospital. Sobre Emília, Caleb e Mia. Eu os conheci esta manhã, mas quero conhecê-los através de seus olhos. A expressão de Lila suavizou-se, as lágrimas diminuindo à medida que o amor substituía o desespero. Sua voz ficou mais forte ao falar sobre as crianças que se tornaram muito mais do que alunos para ela. Emília é brilhante de maneiras que os testes não conseguem medir, ela começou, caindo inconscientemente no ritmo de um pai descrevendo filhos amados. Ela lê em um nível muito acima de seus colegas de classe, mas nunca faz com que os leitores com dificuldades se sintam estúpidos. Ela se senta com eles durante o tempo de leitura livre, ajudando-os a pronunciar as palavras, celebrando suas vitórias como se fossem suas. A avó dela a criou depois que seus pais morreram em um acidente de carro quando ela tinha 2 anos. A avó trabalha em 3 empregos, mas ainda é voluntária em todos os eventos da escola, ajudando na biblioteca, acompanhando as excursões. Ela fez uma pausa para enxugar os olhos e em seguida continuou. Emília se lembra de tudo. O aniversário de cada criança. Quem é alérgico a quê, quem precisa de ajuda extra em certas matérias. Ela faz cartões de aniversário para as crianças cujas famílias não podem pagar festas. Ela mesma os desenha, com esses designs elaborados que provavelmente levam horas. Victor imaginou a garotinha com os óculos com fita adesiva, a maneira, cuidadosa como ela havia verificado cada bala antes de oferecê-la. Agora ele entendia a origem de sua atenção metódica aos detalhes. E Caleb? A voz de Lila ficou mais calorosa. Ele é nosso raio de sol. Ele passou por mais traumas do que qualquer criança deveria suportar. O pai dele foi embora quando Mia nasceu. Simplesmente saiu um dia e nunca mais voltou. A mãe dele trabalha em turnos duplos em 2 empresas de limpeza diferentes, tentando mantê-los alimentados e abrigados. Mas Caleb nunca reclama. Ele faz piadas quando as outras crianças estão tristes, compartilha seu lanche mesmo quando é tudo o que ele tem para o almoço. Ela sorriu em meio às lágrimas. Ele protege Mia como se ela fosse feita de vidro, mas nunca a faz se sentir fraca ou indefesa. Ele a inclui em tudo, traduz para ela quando ela está com muita timidez para falar, luta suas batalhas sem tirar sua autonomia. Eu o vi passar fome para que Mia pudesse ter sua maçã, depois dizer a ela que era porque ele não estava com fome, não porque estava fazendo um sacrifício. Victor assentiu, lembrando-se de como Caleb havia ficado protetoramente na frente de sua irmã naquela manhã, da maneira como ele havia mantido seu sorriso mesmo quando estava claramente exausto. E Mia, Lila continuou, sua voz ficando ainda mais suave. Ela é a observadora, a filósofa do nosso pequeno grupo. Ela não fala muito, mas quando fala é profundo. Ela percebe tudo.
quem está chorando, quem precisa de ajuda, quem se sente excluído. Ela desenha fotos de todos na turma fazendo coisas que amam, coisas que os deixam felizes, e as dá de presente. Lila fez uma pausa, olhando pela janela para as luzes da cidade começando a brilhar no crepúsculo. Ela uma vez me desenhou como uma super-heroína, porque eu a ajudei a se sentir segura na escola. Ela disse que seu superpoder era fazer as crianças com medo se sentirem corajosas. Ela tem essa maneira de enxergar nos corações das pessoas, que é linda e de partir o coração em alguém tão jovem. O quarto do hospital ficou quieto, exceto pelos bips constantes das máquinas e os sons distantes da vida hospitalar. Victor processou o que havia aprendido, pensando no encontro da manhã sob uma nova luz. Estas não eram apenas crianças vendendo balas. Eram especificamente essas crianças, moldadas por essa professora, motivadas por um amor que havia sido cuidadosamente cultivado e retribuído. As contas do hospital? Victor perguntou baixinho. Embora suspeitasse que a resposta seria tão de partir o coração quanto tudo o que ele havia aprendido. Os ombros de Lila cederam sob o peso da pergunta. 80 mil para a cirurgia, mais custos de recuperação, medicamentos, consultas de acompanhamento. O plano de saúde cobriu 20%. Eles estão chamando o resto de tratamento. Experimental porque o procedimento é mais recente. Eu ensino há 12 anos. Nunca ganhei mais de 35 mil por ano. Eu me inscrevi para todas as bolsas, todos os fundos de caridade, todos os programas de assistência que consegui encontrar. Ela riu amargamente. Fui aprovada para 3 mil reais de um fundo de emergência para professores. 3 mil. É como oferecer um curativo para uma artéria cortada. Os números atingiram Victor como golpes físicos. 80 mil reais era menos do que ele gastava em suas férias anuais nos Alpes suíços. Era o que ele pagava por um único jantar de negócios ao receber clientes internacionais. Era o custo das instalações de arte no saguão de seu escritório. Peças que ele raramente olhava mais. O que acontecerá se você não fizer a cirurgia? Ele perguntou, embora suspeitasse que não queria ouvir a resposta. Insuficiência cardíaca progressiva, ela disse com naturalidade, como se estivesse discutindo planos de aula, em vez de sua própria mortalidade. Os médicos me dão 6 meses, talvez 1 ano se eu for cuidadosa. Mas eu não posso trabalhar, por muito mais tempo de qualquer forma. A fadiga está piorando a cada dia. Já desmaiei 2 vezes em sala de aula. É por isso que me mandaram para casa em licença médica. Ela fechou os olhos por um momento e Victor viu como ela realmente era jovem sob o esgotamento e a preocupação. A pior parte não é morrer, ela disse baixinho. É não estar lá para eles. Emília, Caleb, Mia, todos eles. Eles precisam de estabilidade, consistência. Eu sou provavelmente a pessoa adulta mais próxima que alguns deles têm, se eu não estiver lá. Sua voz se calou, mas a implicação pairava pesada no ar. Victor pensou em sua própria professora de jardim de infância, Dona Patterson, que tinha reconhecido algo nele que mais ninguém tinha visto, um potencial que até sua própria mãe não tinha notado. O que teria sido de sua vida sem aquele incentivo inicial? Victor levantou-se e foi até a janela, olhando para as luzes da cidade que brilhavam como estrelas presas à terra. Em algum lugar por ali, 3 crianças estavam dormindo em apartamentos, apertados, sonhando com maneiras de salvar sua professora. Em algum lugar por ali, outros professores estavam fazendo escolhas impossíveis, semelhantes entre saúde e ruína financeira, entre sobrevivência pessoal e dedicação profissional. Ele sempre se orgulhara de tomar decisões racionais, de separar a emoção da lógica dos negócios. Mas de pé naquele quarto de hospital, ouvindo o bip constante das máquinas mantendo essa professora dedicada viva, ele percebeu que, às vezes, as decisões mais importantes não eram racionais. Eram imperativos morais disfarçados de escolhas. Ele se virou para encará-la, sua mente tomada por uma certeza que parecia estranha e absolutamente correta. Quero fazer uma proposta à senhora, Dona Davidson. Eu sou o dono do colégio Elite. Talvez a senhora já tenha ouvido falar. Ele viu o reconhecimento brilhar em seus olhos, seguido rapidamente por confusão.
O Colégio Elite era lendário no Rio de Janeiro, o lugar onde políticos e CEOs enviavam seus filhos, onde a lista de espera se estendia por 5 anos no futuro, e a mensalidade custava mais do que o salário de muitas pessoas. Estamos procurando alguém para liderar nosso programa de educação infantil, ele continuou, sentando-se novamente e inclinando-se ligeiramente para a frente. Alguém que personifique não apenas a excelência pedagógica, mas o cuidado genuíno com as crianças. Alguém que entenda que ensinar não é apenas transferir conhecimento, é nutrir o potencial humano. A mão de Lila foi para a garganta, seus olhos se arregalando. Eu não entendo, por que o senhor... Porque 3 crianças de 5 anos me ensinaram esta manhã algo que todas as minhas reuniões de diretoria nunca poderiam, Vitor respondeu, sua voz carregando uma verdade que o surpreendeu com seu poder. Elas me mostraram como é a verdadeira liderança, o que valor real significa, o que é lutar por alguém que não pode lutar por si mesmo. Ele fez uma pausa, observando seu rosto com atenção. Você criou 3 pequenos revolucionários que acreditam que o amor é um verbo de ação, não apenas um sentimento. Esse tipo de impacto, essa profundidade de conexão, é exatamente sobre isso que a educação deveria ser. O salário no Colégio Elite é substancial, os benefícios abrangentes, e a senhora terá controle criativo total sobre seu programa e currículo. Mas eu não posso aceitar, Lila disse desesperadamente, com novas lágrimas começando. Eu não posso nem mesmo pagar por esta cirurgia. Estou enfrentando a falência só para me manter viva. Como eu poderia aceitar uma posição no Colégio Elite quando eu nem mesmo posso... Victor levantou a mão para impedi-la, sua expressão gentil, mas firme. A senhora não precisará se preocupar com isso. Minha fundação, o Fundo de Caridade Langston, cobrirá a cirurgia, tudo. Cada centavo dos 80 mil, mais custos de recuperação, medicamentos, cuidados de acompanhamento, tudo. A boca de Lila se abriu e fechou sem som, como alguém tentando processar informações que não se encaixavam em nenhuma categoria que seu cérebro havia preparado. E antes mesmo que a senhora pense em protestar, Victor continuou antecipando sua resposta, considere isso um investimento. Na senhora, em Emília, Caleb e Mia, no futuro da educação nesta cidade. O retorno desse investimento não será medido em dólares. Será medido em vidas transformadas, potencial desbloqueado e amor multiplicado. Ela o encarou por um longo momento, depois desfez-se em lágrimas. Não as lágrimas de preocupação ou vergonha que ela vinha derramando há semanas, mas lágrimas de alívio tão profundas que pareciam vir de sua própria alma. O tipo de choro que vem da exaustão encontrando a graça, do desespero encontrando a libertação, de um fardo pesado demais para carregar finalmente sendo levantado por alguém forte o suficiente para suportá-lo. Victor simplesmente sentou-se, ali este homem poderoso acostumado a comandar salas e fechar negócios de bilhões de reais, oferecendo seu lenço e permanecendo em silêncio enquanto ela chorava. Ele tinha estado em salas de negociação onde as pessoas choravam, geralmente de frustração ou derrota, mas isso era diferente. Isso era gratidão em sua forma mais pura, não filtrada e avassaladora. Quando as lágrimas finalmente diminuíram, ele falou novamente, sua voz mal acima de um sussurro. Há mais uma coisa. Emília, Caleb e Mia receberão bolsas de estudo integrais para o Colégio Elite. Eles salvaram sua vida, Dona Davidson. O mínimo que podemos fazer é ajudar a garantir seus futuros. Eu não posso. Isso é demais, ela conseguiu dizer entre soluços. Por que o senhor está fazendo isso por nós? Victor considerou a pergunta. Realmente pensou sobre isso. Um dia atrás, ele poderia ter respondido em termos de benefícios fiscais, oportunidades de relações públicas ou filantropia estratégica. Mas agora, sentado naquele quarto estéril com uma mulher que havia dedicado sua vida às crianças dos outros, a verdade era mais simples e mais complexa do que qualquer uma dessas razões práticas. Porque esta manhã, 3 crianças me lembraram que as coisas mais importantes da vida não podem ser compradas ou vendidas, ele disse finalmente. Eles me lembraram que a maior honra
não é ser a pessoa mais rica da sala. É ser digno da confiança de outra pessoa. Você confiou a eles sua história, sua luta, e eles confiaram a mim sua missão para salvá-la. Essa é uma responsabilidade que não levo levianamente. Na manhã seguinte, vieram mudanças que pareciam transformar não apenas o hospital, mas o próprio ar ao seu redor. A notícia de alguma forma se espalhou. Não a história completa, mas o suficiente. 3 crianças pequenas apareceram na sala de espera como se fossem convocadas por alguma força invisível, tendo convencido suas famílias a levá-las durante o horário de visitas. Vítor as encontrou lá sentadas em cadeiras que as encolhiam, suas pernas balançando livremente, enquanto seguravam flores que haviam colhido de vários lugares. Dentes de leão de um terreno baldio, mosquitinhos do jardim de um vizinho, uma única rosa que a avó de Emília havia comprado na floricultura do hospital, com dinheiro que ela provavelmente não podia gastar. Elas estavam vestidas com suas melhores roupas, o que revelava tanto o cuidado tomado em sua criação, quanto as limitações que suas famílias enfrentavam. Emília usava um vestido que sua avó havia feito com tecido de liquidação, a costura cuidadosa e amorosa, mas claramente caseira. Caleb usava calças que eram um pouco curtas, revelando meias descombinadas, mas que estavam impecavelmente limpas e passadas. Mia usava um suéter que obviamente era uma herança, provavelmente de vários donos, mas estava livre de bolinhas e manchas, claramente valorizado e conservado. "A dona Lila vai ficar bem mesmo?" Emília perguntou, sua voz carregando a esperança de alguém que havia experimentado decepções demais para acreditar totalmente em boas notícias. "Ela vai ficar melhor do que bem", Vítor prometeu, surpreso com sua própria certeza. "Ela vai ficar maravilhosa. E sabem por quê?" 3 cabeças balançaram em uníssono, seus olhos arregalados de atenção. "Porque ela tem 3 crianças, muito especiais que a amam o suficiente para ficarem em esquinas no frio. Um amor como esse é uma mágica poderosa. Os médicos são muito bons, mas o amor os torna ainda melhores." A cirurgia foi agendada para aquela tarde, e com o passar das horas, mais pessoas começaram a aparecer na sala de espera. A avó de Emília chegou após o turno da manhã, ainda usando seu uniforme de limpeza do hospital. A mãe de Caleb e Mia apareceu durante o intervalo do almoço de um de seus empregos, a preocupação evidente em cada linha de seu rosto. Logo, os pais da escola começaram a chegar, tendo ouvido falar através da intrincada rede de fofocas escolares e posts nas redes sociais. Professores de outras escolas apareceram, atraídos pela solidariedade com uma colega em crise. Até mesmo alguns dos próprios funcionários de Victor deram uma passada, tendo aprendido sobre a situação através da rádio peão que flui por cada prédio de escritórios. A sala de espera se tornou uma comunidade improvável, com estranhos se unindo por sua conexão com as crianças, com a educação, com a simples história humana de pessoas cuidando umas das outras. Victor observou tudo com fascínio, percebendo que isso era algo que seu dinheiro não havia comprado. Essa reunião havia sido criada por algo mais poderoso do que riqueza ou influência. Quando a cirurgiã finalmente surgiu, ainda com a roupa de centro cirúrgico, Victor se levantou imediatamente. As crianças se levantaram correndo, aproximando-se umas das outras inconscientemente, buscando conforto na proximidade. O sorriso da doutora Rodrigues poderia ter abastecido o hospital por uma semana. A cirurgia foi completamente bem-sucedida, ela anunciou, olhando diretamente para as crianças primeiro. O coração da dona Davidson está forte e saudável agora. Ela deve ter uma recuperação total. As crianças comemoraram tão alto que várias enfermeiras pararam no meio do caminho. Depois sorriram quando viram a fonte da celebração. O som de pura alegria ecoou pelo corredor, e em poucos minutos, outros pacientes abriram suas portas para ver o que estava acontecendo. Alguns deles, atraídos pelo entusiasmo contagiante, começaram a aplaudir também. Emília abraçou a perna de Victor com uma força surpreendente, seus óculos desalinhados pela intensidade de sua emoção. Caleb bombeou o punho no ar como se acabasse de marcar um gol da vitória, enquanto Mia simplesmente sorria, um sorriso tão brilhante e genuíno que Victor sentiu sua garganta apertar com uma emoção inesperada.
Enquanto a celebração continuava ao seu redor, Victor se afastou para fazer ligações. Sua assistente atendeu no primeiro toque, acostumada a seu cronograma imprevisível, mas sem dúvida surpresa com o barulho do hospital ao fundo. Sarah, preciso que você libere minha agenda pelas próximas 2 semanas. Na verdade, que seja um mês. Tenho alguns assuntos importantes para tratar aqui. Devo remarcar as reuniões em Tóquio? A discussão sobre a fusão com a Harrison Corp? A apresentação ao conselho? Victor olhou para as 3 crianças que agora estavam tentando ensinar ao senhor idoso na cadeira de rodas ao lado como fazer sua dança de comemoração. Ele observou a avó de Emília chorar lágrimas de alívio. Observou a mãe de Caleb e Mia finalmente relaxar pela primeira vez em semanas. Remarque tudo, ele disse firmemente. Isso é mais importante. Os dias que se seguiram se misturaram de uma forma que era ao mesmo tempo exaustiva e revigorante. Victor se viu vivendo uma vida que não sabia ser possível. Uma em que o sucesso era medido não em lucros trimestrais, mas no brilho do sorriso de uma criança, não em participação no mercado, mas na força da esperança recuperada. Todas as noites, ele visitava a Dona Lila no hospital, levando-lhe notícias das crianças, atualizações sobre os preparativos para o colégio elite e, cada vez mais, apenas sentando-se e conversando sobre educação, sonhos e a profunda responsabilidade de moldar mentes jovens. Durante uma dessas visitas, quando a Dona Lila estava se sentindo mais forte e mais alerta, ela olhou para ele com curiosidade. Posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você realmente fez isso? Não a resposta da fundação, de caridade, não a resposta dos benefícios fiscais. Por que você me salvou? Victor ficou quieto por um longo momento, olhando pela janela para as luzes da cidade. Quando ele falou, sua voz era mais suave do que ela jamais havia ouvido. Eu cresci pobre, ele disse simplesmente. Minha mãe trabalhava em 2 empregos e nós morávamos em um apartamento de 1 quarto com outras 3 famílias. Eu estava com raiva do mundo, convencido de que nada mudaria, que pessoas como eu estavam destinadas a permanecer presas naquele ciclo para sempre. Ele se virou para encará-la. E então eu conheci a Dona Patterson, minha professora de jardim, de infância. Ela viu algo em mim que mais ninguém se importou em procurar. Ela gastou seu próprio dinheiro em livros para mim. Ficou depois da escola para me ajudar com a leitura. Convenceu minha mãe a se inscrever em programas que eu nem sabia que existiam. Lila assentiu, reconhecendo a história mesmo antes de ele terminá-la. A Dona Patterson mudou minha vida, Victor continuou. E esta manhã, vendo 3 crianças venderem balas por você, percebi que você está fazendo a mesma coisa por elas. A mesma coisa por dezenas de crianças todos os anos. Professores como você e a Dona Patterson, vocês são os que realmente mudam o mundo, um aluno de cada vez. Eles ficaram em silêncio confortável por um tempo, ambos pensando nos fios invisíveis que conectam professores e alunos através das gerações, sobre o impacto que ecoa através do tempo de maneiras que não podem ser medidas ou quantificadas. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Uma enfermeira entrou, seguida pelas 3 crianças, que aparentemente convenceram alguém a deixá-las visitar fora do horário de visitas para familiares. Dona Lila, Caleb chamou correndo para a beira da cama. Olha como o seu coração está funcionando. Ele apontou para o monitor mostrando seus sinais vitais, claramente impressionado com o ritmo constante e forte exibido na tela. Emília a abraçou cuidadosamente, como se a Dona Lila pudesse quebrar. Sentimos tanto a sua falta. A professora substituta não faz as vozes quando ela lê as histórias. Mia simplesmente subiu na cama e se enroscou ao lado de sua professora, encaixando-se perfeitamente na curva do braço da Dona Lila, como se fosse ali o seu lugar. Victor observou essa reunião com uma mistura de alegria e algo mais profundo. Um reconhecimento dos laços que se formam entre professores e alunos, conexões que transcendem as funções institucionais e se tornam algo próximo da família. 2 semanas depois, em uma manhã de outono ensolarada, a Dona Lila foi declarada totalmente recuperada e pronta para retornar ao mundo. Seu dia de alta se tornou uma espécie de celebração,
com as 3 crianças esperando do lado de fora de seu quarto com uma faixa que haviam feito. Bem-vinda de volta, Dona Lila. Seu coração está curado. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Victor providenciou um serviço de carro para levá-los todos ao Colégio Elite, onde a Dona Lila veria sua nova sala de aula pela primeira vez. O passeio pelo Rio de Janeiro revelou uma cidade que de alguma forma parecia diferente para todos eles agora. Para a Dona Lila, era a cidade onde sua vida havia sido salva pela gentileza de estranhos. Para as crianças, era o lugar onde sua professora morava, onde milagres podiam acontecer se você acreditasse com força suficiente e agisse com amor suficiente. Para Victor não era mais apenas um mercado a ser dominado, mas uma comunidade onde ele poderia fazer uma diferença real. Quando chegaram ao Colégio Elite, a reação da Dona Lila foi tudo o que Victor esperava e mais. Ela ficou na entrada de sua nova sala de aula e chorou. Não lágrimas de tristeza ou gratidão avassaladora, mas lágrimas de pura alegria misturadas com possibilidade. O espaço era tudo o que ela sempre sonhou e mais um pouco. Janelas se estendiam do chão ao teto, deixando entrar rios de luz dourada que pareciam dançar pelos pisos de madeira polida. Estantes embutidas adornavam as paredes, preenchidas não apenas com livros de currículo padrão, mas com literatura cuidadosamente escolhida que representava vozes de muitas comunidades, histórias que permitiriam que cada criança se visse refletida nos livros que lia. Materiais de arte transbordavam de recipientes coloridos, cada estação abastecida, com materiais que permitiriam que as crianças se expressassem em qualquer meio que as chamasse. Um canto de leitura com almofadas macias e iluminação quente convidava em um canto, cercado por plantas que ensinariam às crianças sobre crescimento e cuidado. Havia uma estação de ciências com lupas, espécimes e microscópios de tamanho infantil que lhes permitiriam explorar as maravilhas do mundo natural. Uma área de dramatização com fantasias de muitas culturas lhes permitiria experimentar diferentes identidades e explorar a empatia por meio da encenação. O Centro de Matemática apresentava materiais manipulativos e jogos que fariam os números parecerem amigos em vez de inimigos, enquanto uma estação de escrita oferecia diferentes tipos de papel, várias ferramentas de escrita e dicas de inspiração que encorajariam até mesmo os escritores relutantes a explorar seus pensamentos. Em um canto, um espaço tranquilo com fones de ouvido com cancelamento de ruído e assentos macios oferecia refúgio para crianças que precisavam de pausas sensoriais ou simplesmente tempo para descomprimir. Cada detalhe havia sido cuidadosamente planejado e executado, com base em inúmeras conversas com a Dona Lila durante sua recuperação, em pesquisas sobre as melhores práticas para a educação infantil e em observações sobre o que as crianças mais precisavam. Como o senhor? Dona Lila começou e então parou, dominada pela beleza e atenção de tudo ao seu redor. Você falou sobre isso, Victor respondeu simplesmente. Durante aquelas longas noites no hospital, em cada conversa que tivemos sobre educação, você mencionou coisas específicas que gostaria de poder fornecer para seus alunos. Você descreveu sua sala de aula perfeita, com tanto detalhe, que eu também pude vê-la. Emília, Caleb e Mia correram pela sala de aula, explorando cada canto com a alegria de crianças que ajudaram a criar esse espaço por meio de seu amor e sacrifício. Suas vozes ecoavam nos tetos altos enquanto faziam descobertas. Dona Lila, olha esse microscópio. A gente pode ver se os bichos têm sentimentos. Dona Lila tem livros em espanhol e em português, igual lá em casa. Dona Lila tem um lugar só para ler histórias, e ele é curvo que nem um abraço. Ela se moveu, pelo espaço lentamente, tocando superfícies com admiração, abrindo gavetas cheias de suprimentos, sentando-se no canto de leitura para testar seu conforto. Quando chegou à sua mesa, uma linda peça de mobiliário que de alguma forma conseguiu ser elegante e infantil, ela encontrou uma pasta com seu nome. Dentro havia cartas de seus futuros alunos, crianças que começariam no Colégio Elite no semestre da primavera. Mas mais do que isso, havia cartas de professores de todo o Rio de Janeiro, que
que tinham ouvido falar de sua história. Cartas de pais cujos filhos nunca a conheceram, mas que se sentiram inspirados pelo que ela representava. Cartas de estranhos que foram tocados pela história de 3 crianças vendendo balas para sua professora. Mas a carta no topo era diferente. Era de uma mulher chamada Patricia Patterson, agora aposentada após 40 anos de ensino. Prezada Dona Davidson, dizia. Ouvi falar de sua história por meio de meu ex-aluno, Victor Langston. 40 anos atrás, eu era uma professora de jardim de infância, que viu potencial em um garotinho zangado da Zona Sul. Gastei meu próprio dinheiro em livros para ele, fiquei depois da escola para ajudá-lo e o vi se transformar em alguém que mudaria o mundo. Agora, vejo o mesmo ciclo de amor e dedicação continuando através de você. Obrigado por mostrar a uma nova geração que os professores não ensinam apenas matérias. Ensinamos esperança. Dona Lila leu a carta em voz alta, e quando ela terminou, a sala ficou completamente silenciosa. As 3 crianças, geralmente cheias de energia e perguntas, entenderam que haviam testemunhado algo importante, algo que conectava passado e futuro, de maneiras que não conseguiam articular totalmente, mas de alguma forma sentiam profundamente. Victor pigarreou, quebrando o silêncio. Há mais uma coisa que devo mencionar. Emília, Caleb e Mia começarão aqui em janeiro. Bolsas de estudo, integrais conforme prometido. As crianças comemoraram novamente, mas desta vez sua celebração foi diferente. Não era a alegria desesperada de pessoas que haviam sido salvas, mas a felicidade confiante de crianças que finalmente se sentiam seguras, que sabiam que o adulto em quem confiavam mais estaria ali para guiá-las nesta nova aventura. Nas semanas seguintes, enquanto a Dona Lila se preparava para seu novo papel e as crianças se preparavam para sua transição para o colégio elite, algo notável aconteceu. Sua história, que havia começado tão simplesmente com 3 crianças vendendo balas, começou a se espalhar de maneiras que nenhum deles havia previsto. As estações de notícias locais pegaram a história, depois as nacionais. A mídia social a amplificou, e logo a imagem de 3 crianças determinadas segurando uma placa desenhada à mão se tornou um símbolo do poder do amor em ação. Mas em vez de se deleitarem com a atenção, Dona Lila, Victor e as crianças decidiram usar sua plataforma para algo maior. Eles anunciaram a criação da Fundação Corações para Professores, dedicada a apoiar educadores em crise médica, fornecer recursos de sala de aula para escolas com poucos recursos e criar programas de mentoria entre escolas de diferentes níveis econômicos. A primeira reunião do Conselho da Fundação foi realizada na sala de aula da Dona Lila, com as 3 crianças servindo como membros consultivos, cujas opiniões tinham um peso surpreendente. Foi incomum, informal e absolutamente perfeito. Nossa primeira iniciativa, Victor anunciou, será um programa de correspondência de fundos. Para cada real arrecadado para um professor em crise médica, a fundação o igualará em até 50 mil por caso. As crianças aplaudiram com entusiasmo, embora Emília tenha levantado a mão com uma expressão séria. Sim, Emília, a Dona Lila incentivou. A gente também pode fazer uma venda de balas, uma grande, tipo uma festa, para outras crianças também poderem ajudar? E assim foi decidido. A primeira venda de balas Corações para Professores anual seria realizada na primavera seguinte, com a participação de crianças de escolas de todo o Rio de Janeiro. Mas em vez de vender balas para lucro individual, eles as venderiam para ajudar professores e escolas necessitados. À medida que o inverno se aprofundava e as festas de fim de ano se aproximavam, Victor se viu vivenciando o Natal de forma diferente do que em anos anteriores. Em vez das festas de escritório obrigatórias e dos presentes caros trocados sem sentimento, ele passou a véspera de Natal no pequeno apartamento da Dona Lila com ela, as 3 crianças e suas famílias. Eles compartilharam uma ceia de Natal que de alguma forma tinha um sabor melhor do que qualquer refeição com estrela Michelin que ele já havia comido. Eles trocaram presentes feitos à mão que foram criados com mais amor do que dinheiro. Cantaram canções de Natal em vários
idiomas e jogaram jogos de tabuleiro que foram doados por várias pessoas ao longo dos anos. Victor deu a cada criança um presente. Para Emília, um microscópio de nível profissional que lhe permitiria explorar o mundo científico. Para Caleb, um violão que a dona Lila poderia ensiná-lo a tocar. Para Mia, um conjunto de materiais, de arte profissionais, que lhe permitiriam criar as obras-primas que ele sabia estarem em sua imaginação. Mas seus presentes para ele foram mais preciosos. Caleb tinha escrito uma música sobre amizade e gentileza. Emília havia criado um diário científico detalhado, documentando seu experimento de venda de balas. E Mia havia desenhado um retrato de seu primeiro encontro, mostrando Victor não como o poderoso empresário que os outros viam, mas como o homem que se ajoelhou para ouvir a história de 3 crianças. À medida que a noite chegava ao fim e as famílias se preparavam para partir, Victor refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente. Ele ainda administrava sua empresa, ainda tomava decisões que afetavam milhares de pessoas, ainda morava em sua cobertura. Mas agora ele também passava as tardes de sexta-feira lendo para crianças do jardim de infância, as noites de terça-feira ajudando com a lição de casa e os fins de semana planejando fundações e trabalho de filantropia. A fusão que antes parecia tão crucial ainda aconteceu, mas em termos que priorizavam o bem-estar dos funcionários tanto quanto as margens de lucro. A expansão em Tóquio continuou, mas com uma parte significativa dos lucros direcionada a iniciativas educacionais. Os jantares de negócios continuaram, mas muitas vezes incluíam conversas sobre responsabilidade social ao lado de estratégias de penetração no mercado. Na véspera de Ano Novo, quando Victor estava em sua varanda olhando para as luzes da cidade, ele não estava sozinho. A dona Lila estava lá, saudável e radiante, junto com as 3 crianças que se tornaram muito mais do que alunos para ele. Qual é sua resolução para o Ano Novo? A dona Lila perguntou. Victor pensou por um momento e depois sorriu. Lembrar que a pergunta mais importante não é o que eu posso conseguir, mas o que eu posso dar. Essa é boa, Caleb concordou, acrescentando com seu otimismo característico. A minha é aprender a tocar violão tão bem que a dona Lila diga que eu estou pronto para tocar na frente das pessoas. Emília ajeitou os óculos, o gesto agora familiar e cativante, em vez de uma lembrança da pobreza. Eu quero descobrir algo que ninguém nunca descobriu antes. Talvez sobre como as plantas podem ajudar pessoas doentes. Mia, como sempre mais contemplativa, disse em voz baixa: quero ajudar alguém da maneira que você ajudou a dona Lila. Alguém que precise ser salvo. A dona Lila abraçou todos eles mais perto. E eu, ela disse, quero ajudar todos vocês a se tornarem exatamente o que vocês devem ser. Quando os fogos de artifício começaram sobre a Lagoa Rodrigo de Freitas, pintando o céu com cores que rivalizavam com qualquer arte da cara coleção de Victor, ele percebeu que aquele momento, cercado por pessoas que amava, parte de uma comunidade unida pela bondade em vez da obrigação, valia mais do que toda a riqueza que havia acumulado. O semestre da primavera no Colégio Elite trouxe novos desafios e novas alegrias. A sala de aula da dona Lila se tornou lendária não apenas por seus recursos, mas por sua atmosfera de amor e aceitação. Crianças de diversas origens prosperaram sob seus cuidados, enquanto Emília, Caleb e Mia serviam como embaixadores da bondade, ajudando outros alunos a se sentirem bem-vindos e valorizados. Victor se viu passando mais e mais tempo na escola, não apenas como benfeitor, mas como leitor voluntário, acompanhante de excursões e conselheiro informal de crianças que precisavam de apoio extra. Seus funcionários notaram a mudança nele. Ele ainda esperava a excelência, mas também demonstrou uma paciência e compreensão que não estavam presentes antes. A Fundação Corações para Professores cresceu além das expectativas de todos. Professores indicados por seus alunos receberam apoio médico, reformas de sala de aula e recursos de saúde mental. A venda de balas se tornou uma celebração em toda a cidade, com crianças aprendendo lições sobre serviço e comunidade ao lado de aritmética e leitura. Mas talvez a mudança mais significativa tenha sido nas próprias crianças. Elas haviam
aprendido algo profundo sobre o poder da ação impulsionada pelo amor, sobre a importância da comunidade, sobre a responsabilidade que vem com ser cuidado por outras pessoas. Emília se destacou academicamente, mas também se tornou tutora, ajudando colegas com dificuldades, com a mesma paciência que a Dona Lila havia demonstrado a ela. Os talentos musicais de Caleb floresceram, mas ele usou suas apresentações para arrecadar fundos para outras crianças necessitadas. As habilidades artísticas de Mia floresceram, mas ela se concentrou em criar arte que contava histórias importantes sobre bondade e conexão. Uma tarde, enquanto Victor estava na sala de aula da Dona Lila ajudando as crianças com um projeto de ciências, ele ouviu uma conversa que o fez parar. "Por que o Sr. Victor está sempre aqui?" perguntou uma nova aluna para Emília. Emília considerou a pergunta seriamente antes de responder. "Porque quando você ajuda alguém, eles se tornam parte da sua família. Não família de sangue, mas família escolhida. O Sr. Victor nos escolheu e nós o escolhemos." Caleb assentiu com sabedoria. "E as famílias se ajudam, sempre, mesmo quando é difícil." Mia, focada em seu desenho, acrescentou em voz baixa: "Ele ajudou a Dona Lila porque nós pedimos. Agora nós ajudamos outras pessoas porque é isso que as famílias fazem." A profunda simplicidade de sua resposta atingiu Victor profundamente. Eles haviam aprendido a lição mais importante de todas: que a bondade cria conexões, que ajudar os outros nos une a eles, que o amor cresce quando é compartilhado, em vez de acumulado. Quando o primeiro aniversário de seu encontro na esquina se aproximou, a escola planejou uma comemoração. Mas Victor sentiu vontade de marcar a ocasião de forma mais pessoal. Ele providenciou para que as 3 crianças e a Dona Lila voltassem à mesma esquina na Avenida Paulista, não para vender balas desta vez, mas para refletir sobre o quão longe todos tinham chegado. Ali, com seus casacos mais quentes, não mais tremendo de frio ou medo, mas radiantes de saúde e felicidade, eles pareciam pessoas completamente diferentes. A Dona Lila estava vibrante e forte, sua cirurgia apenas uma memória substituída por sonhos realizados. As crianças estavam confiantes e seguras, sabendo que eram valorizadas e amadas não apenas por ela, mas por toda uma comunidade que as havia abraçado. "Você já pensou no que teria acontecido se o Sr. Victor não tivesse parado naquele dia?" Emília perguntou em voz alta. Dona Lila sorriu, envolvendo as 3 crianças com seus braços. "Eu tento não pensar nisso. Em vez disso, penso em como sou grata por vocês 3 terem tido a coragem de ficar aqui, por acreditarem que o amor pode resolver problemas, por confiarem em um estranho o suficiente para compartilhar sua missão com ele." Victor assentiu, olhando para o lugar onde ele as tinha visto pela primeira vez. "Vocês me ensinaram naquele dia algo que eu havia esquecido em todos os meus anos de construção de empresas e acumulação de riqueza. Vocês me ensinaram que o melhor investimento não é em ações, títulos ou imóveis, é em pessoas, em relacionamentos, em amor dado livremente, sem expectativa de retorno." Caleb sorriu, o mesmo sorriso irrefreável que chamou a atenção de Victor naquela primeira manhã. "E o Senhor nos ensinou que podemos confiar nos adultos, que existem pessoas que ajudam quando a gente pede, que lutar por alguém que a gente ama sempre vale a pena." Enquanto se preparavam para deixar aquela esquina pela última vez como um grupo, Victor tomou uma decisão final. Ele pegou o celular e ligou para o motorista. "Não vamos precisar do carro", ele disse. "Vamos para casa. A pé, juntos." E assim fizeram. Essa família escolhida criada por balas e gentileza, caminhando pelas ruas do Rio de Janeiro, enquanto o sol se punha atrás deles. Conversaram e riram, apontaram coisas que notavam, pararam para fazer carinho em cachorros e cumprimentar vizinhos que se tornaram amigos. Quando chegaram ao Colégio Elite, onde a Dona Lila agora morava no lindo apartamento fornecido para a equipe, encontraram uma surpresa esperando. Toda a turma do jardim de infância se reuniu com suas famílias, segurando cartazes que diziam: "Obrigado por nos mostrar como amar com ação." A celebração que se seguiu foi espontânea e alegre, cheia de risadas de crianças, gratidão dos pais
e a profunda satisfação que vem de fazer parte de algo maior do que você mesmo. Mais tarde naquela noite, quando as festividades terminaram e as famílias foram para casa, Victor se viu sozinho com a dona Lila em sua sala de aula. O espaço continuou a evoluir ao longo do ano, com novas adições com base nos interesses e necessidades das crianças. Você sente falta da sua antiga sala de aula? Ele perguntou. Da simplicidade dela? Dona Lila considerou a pergunta, passando a mão por uma das belas estantes. Sinto falta da intimidade às vezes, ela admitiu. Havia algo puro em fazer com tão pouco, na criatividade necessária para transformar o nada em algo mágico. Ela fez uma pausa, olhando em volta para todos os recursos maravilhosos agora disponíveis para ela e seus alunos. Mas não sinto falta da preocupação. Não sinto falta de me perguntar se terei papel construção suficiente para um projeto, ou se o casaco de uma criança aguentará outro inverno. E definitivamente não sinto falta do medo sobre minha saúde, sobre meu futuro, sobre se serei capaz de continuar ensinando. Victor assentiu, entendendo exatamente o que ela queria dizer. Você criou algo especial aqui. Não por causa dos suprimentos sofisticados ou do espaço bonito, mas por causa do que você traz para ele. O mesmo amor, a mesma dedicação que você demonstrou naquela antiga sala de aula. Não sou só eu, respondeu Dona Lila. Somos todos nós. Você, eu, as crianças, suas famílias, os outros professores, até mesmo a equipe de manutenção que garante que tudo funcione perfeitamente. Todos nós fazemos parte dessa comunidade agora. Ela estava certa, Victor percebeu. O que começou com 3 crianças vendendo balas havia se transformado em algo muito maior. Uma rede de pessoas comprometidas em apoiar umas às outras, com uma educação que valorizava a criança por inteiro, com a ideia radical de que o amor poderia realmente resolver problemas quando combinado com ação e recursos. Você já testemunhou ou vivenciou algo semelhante a esta história? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. À medida que os meses passavam e o segundo ano começava, as mudanças na vida de todos se tornaram ainda mais aparentes. Victor havia reestruturado suas operações comerciais para permitir mais filantropia prática. Ele passou metade do tempo em atividades comerciais tradicionais e metade em iniciativas educacionais, descobrindo que esse equilíbrio o tornava mais eficaz em ambas as áreas. Dona Lila se tornou uma educadora reconhecida nacionalmente, falando em conferências e servindo em comitês de políticas educacionais. Mas ela nunca perdeu de vista o que mais importava: seus alunos e as interações diárias que moldavam suas vidas. Emília se tornou uma líder confiante, organizando iniciativas de arrecadação de fundos entre seus colegas e orientando crianças mais novas. Suas conquistas acadêmicas foram impressionantes, mas foi sua inteligência emocional e bondade que realmente a diferenciaram. Caleb se tornou o coração social de sua turma, usando humor e música para unir as pessoas. Suas apresentações em eventos escolares arrecadaram milhares de reais para várias causas, mas, mais importante, trouxeram alegria a todos que as ouviam. Mia encontrou sua voz por meio da arte e da defesa. Seus desenhos agora ilustravam os livros que a turma criava sobre questões sociais importantes, e ela iniciou um programa de mentoria para crianças tímidas. A Fundação Corações para Professores ajudou mais de 100 educadores em seus primeiros 2 anos, fornecendo apoio médico, recursos de sala de aula e oportunidades de desenvolvimento profissional. A venda anual de balas se tornou uma tradição na cidade, com as escolas participantes competindo não por vendas, mas por maneiras criativas de ajudar os outros. Mas talvez o legado mais significativo daquela manhã na Avenida Paulista tenha sido o efeito cascata de bondade que ele criou. Crianças que foram ajudadas pela Fundação passaram a ajudar outras. Professores que receberam apoio retornaram à Fundação como voluntários. Pais que testemunharam a transformação de seus filhos se tornaram defensores da equidade educacional. Um momento particularmente comovente ocorreu durante a segunda venda anual de balas, quando um menininho se aproximou da barraca da Dona Lila com lágrimas nos olhos. "O que foi, meu bem?"
A dona Lila perguntou gentilmente. Minha vovó está doente como você estava, ele sussurrou. Ela ensinava na minha escola até ter que parar. Eu posso vender balas por ela também? Sem hesitar, a dona Lila e as crianças o receberam em seu grupo. Eles passaram a tarde ensinando a ele as regras da venda de balas. Seja educado, sorria mesmo quando as pessoas dizem não, lembre-se de que toda pessoa merece bondade. E no menino-se, final do dia, ele havia arrecadado dinheiro suficiente para iniciar o fundo de tratamento de sua avó. Victor assistiu a essa interação com profunda emoção. O ciclo de bondade estava completo. Essas crianças agora eram as que ensinavam outras pessoas a ajudar, a agir com coragem, a acreditar no poder do amor para criar mudanças. Naquela noite, enquanto contavam os lucros do dia, Caleb fez uma observação que surpreendeu todos os adultos presentes. Sabe o que é engraçado? A gente começou a vender balas para salvar a dona Lila. Mas, na verdade, a gente também se salvou. A gente aprendeu que era forte o suficiente para ajudar alguém que a gente amava. E agora, a gente sabe que pode ajudar. Quem a gente quiser ajudar. A verdade de suas palavras se instalou no grupo como uma coberta quente. Todos eles haviam sido salvos de diferentes maneiras. Dona Lila havia sido salva da ruína financeira e da morte. As crianças haviam sido salvas de uma vida de oportunidades limitadas. Victor havia sido salvo de uma vida de acumulação sem sentido. E inúmeras outras pessoas foram salvas pela fundação, pelos programas, pelo simples exemplo do que era possível quando as pessoas se importavam o suficiente para agir. Quando o terceiro ano começou, Victor fez um anúncio que surpreendeu muitos, mas pareceu inevitável para aqueles mais próximos dele. Ele estava se afastando das operações diárias da Langston Technologies para se concentrar inteiramente na expansão da Fundação Corações para Professores. A empresa continuaria sob a liderança competente de sua equipe executiva, com uma parte significativa de seus lucros comprometida com iniciativas educacionais. Sua decisão estampou as manchetes no mundo dos negócios. CEO bilionário deixa o cargo para ajudar professores. Mas para Emília, Caleb e Mia, agora com 8 anos de idade e na segunda série, isso simplesmente significava que seu senhor, Victor, teria ainda mais tempo para ler histórias, ajudar com a lição de casa e ouvir seus sonhos. O anúncio foi feito durante uma assembleia surpresa no Colégio Elite. Enquanto Victor estava diante dos alunos, professores e famílias reunidas, ele se viu olhando diretamente para as 3 crianças que haviam iniciado toda essa transformação. Há 3 anos, ele começou. Aprendi algo com 3 pequenos professores que toda a minha educação em administração falhou em me ensinar. Aprendi que o sucesso não se trata do que você pode adquirir, mas do que você pode dar. Que as perguntas mais importantes não são como posso conseguir mais, mas como posso ajudar? E quem precisa que eu acredite neles? Emília, Caleb e Mia trocaram olhares, o tipo de olhar que passava entre pessoas que compartilhavam um segredo profundo sobre a natureza da bondade. Victor continuou, sua voz ficando mais forte com a convicção. A Fundação Corações para Professores será expandida em todo o país. Estamos fazendo parceria com universidades para criar fundos de apoio de emergência para educadores. Estamos estabelecendo programas de mentoria que conectam professores aposentados com os novos. Estamos criando subsídios de inovação em sala de aula que permitirão que educadores criativos deem vida aos seus maiores sonhos. Os aplausos foram estrondosos, mas Victor não havia terminado. Mais importante, estamos iniciando o programa Jovens Advogados, onde as crianças podem indicar professores, membros da comunidade ou colegas que precisam de apoio. Porque as melhores ideias para ajudar as pessoas costumam vir daqueles que ainda não estão desgastados o suficiente para acreditar que pequenas ações não podem criar grandes mudanças. Após a assembleia, quando a multidão se dispersou e a noite se instalou na escola, Victor se viu mais uma vez na sala de aula da dona Lila com as 3 crianças que se tornaram tão centrais em sua vida. Eles estavam trabalhando em um projeto de ciências sobre a metamorfose da borboleta, um assunto que parecia particularmente apropriado,
dadas suas próprias transformações. Sr. Victor, disse Mia, olhando para cima de seu desenho cuidadoso de um casulo, o senhor está triste. Por deixar sua empresa grande? Victor considerou a pergunta seriamente. Não triste, exatamente. É mais como... Você se lembra quando era mais novo e uma camisa favorita deixou de servir? Você adorava aquela camisa, mas ela não servia mais. É assim que me sinto em relação à empresa que construí. Ela cumpriu seu propósito, mas agora é hora de algo que se encaixe em quem eu me tornei. Caleb assentiu com sabedoria. Tipo quando a gente deixou de ser do jardim de infância. A gente ainda ama a Dona Lila, mas agora a gente precisa de coisas da segunda série. Exatamente assim, concordou Victor, maravilhando-se com a perspicácia da criança. Emília, sempre prática, perguntou. O senhor ainda vai ter dinheiro? Quer dizer, para ajudar as pessoas? Dona Lila começou a corrigi-la gentilmente sobre fazer perguntas pessoais, mas Victor riu. A melhor pergunta que me fizeram em qualquer reunião de negócios. Sim, Emília, terei dinheiro suficiente para ajudar muitas pessoas. Esse é o plano. À medida que a primavera se transformou em verão, o trabalho da fundação se expandiu dramaticamente. Os primeiros acampamentos de verão. Corações para professores foram lançados, oferecendo desenvolvimento profissional para educadores, juntamente com experiências de acampamento para crianças de comunidades carentes. Dona Lila atuou como diretora do programa, aproveitando sua experiência para criar currículos que abordassem o crescimento intelectual e emocional. Os acampamentos foram realizados em instalações convertidas em todo o estado, reunindo crianças e professores de diferentes origens para programas intensivos de 2 semanas. Emília, Caleb e Mia participaram como conselheiros juniores, tendo pedido para ajudar em vez de apenas comparecer como campistas. Um dia, durante uma sessão de acampamento em alguma área rural de São Paulo, Victor se viu sentado à beira de um lago, observando Emília ensinar uma aluna tímida da primeira série a quicar pedras. A menina, chamada Rosa, hesitou em participar de qualquer atividade até que Emília se aproximou dela calmamente e a convidou para tentar essa habilidade super especial. Assim, Emília estava dizendo pacientemente, demonstrando o movimento do pulso. Não se preocupe se não funcionar. Na primeira vez, eu joguei um monte de pedras na água antes que alguma quicasse. A primeira tentativa de Rosa afundou imediatamente, mas em vez de desistir, ela riu e tentou novamente. Em sua quinta tentativa, ela conseguiu um único kick e pulou de alegria. Observando isso, Victor ficou impressionado com a forma como os papéis haviam mudado completamente. Emília era agora a que fornecia encorajamento, a que criava espaços seguros para que outras crianças tentassem, falhassem e tentassem novamente. A menina tímida com os óculos com fita adesiva havia se tornado uma líder confiante, que usava suas próprias experiências para ajudar os outros a navegar por seus desafios. Mais tarde, naquela noite, durante o show de talentos do acampamento, Caleb apresentou uma música que ele havia escrito sobre amizade. Sua performance no violão, que havia melhorado drasticamente sob a instrução da Dona Lila, forneceu o pano de fundo para letras que falavam sobre as famílias que escolhemos e a coragem de ajudar os outros. O público, composto por crianças de diversas origens e seus professores conselheiros, ouviu com a atenção geralmente reservada a apresentações profissionais. Mas isso foi melhor do que qualquer concerto, porque veio do coração de uma pessoa jovem, falando diretamente aos corações de seus colegas. Quando Caleb terminou, Rosa, a mesma menina que estava tímida demais para falar com alguém naquela manhã, se levantou e gritou: "Foi incrível! Você me fez sentir que eu posso ser corajosa também." Os aplausos que se seguiram pareceram ecoar pelo lago e para dentro do céu de verão. À medida que os acampamentos continuavam durante todo o verão, histórias surgiram de todos os locais. Uma professora que estava lutando contra o esgotamento redescobriu sua paixão, depois de orientar conselheiros estudantis ansiosos. Um diretor que participou como participante lançou um programa de apoio aos colegas em sua escola. Crianças que nunca haviam saído de seus bairros
retornaram para casa com perspectivas mais amplas e amizades duradouras. No final do verão, Victor sabia que eles haviam criado algo realmente especial. Os acampamentos não apenas forneceram desenvolvimento profissional ou atividades de enriquecimento. Eles criaram comunidades de cuidado que continuariam muito depois do término das sessões. Esse impacto ficou claro quando a escola recomeçou no outono. Os professores que haviam participado dos acampamentos estavam implementando novos programas em suas escolas. As crianças estavam organizando seus próprios esforços de arrecadação de fundos, inspiradas pelos exemplos que haviam visto. Os pais estavam sendo voluntários em números sem precedentes, tendo testemunhado em primeira mão a diferença que o apoio da comunidade poderia fazer. A sala de aula da Dona Lila havia se tornado um modelo para esses esforços, com visitas regulares de educadores que queriam observar seus métodos. Mas ela sempre fazia questão de enfatizar que o espaço físico, embora útil, não era o segredo de seu sucesso. A ferramenta mais importante em qualquer sala de aula, ela dizia aos visitantes, é o amor. Tudo mais, os livros, os suprimentos, os móveis bonitos, são bônus maravilhosos. Mas as crianças aprendem melhor quando se sentem seguras, valorizadas e compreendidas. Uma dessas visitantes foi a doutora Sarah Kim, professora da Universidade de São Paulo que estava estudando os efeitos de longo prazo da educação, informada sobre trauma. Ela passou uma semana observando as aulas da Dona Lila e entrevistando alunos, incluindo Emília, Caleb e Mia. O que torna essa sala de aula diferente das outras em que você esteve? A doutora Kim perguntou às 3 crianças durante uma entrevista, em grupo. Emília pensou cuidadosamente antes de responder. A Dona Lila nunca desiste de nenhum de nós. Mesmo quando cometemos erros ou temos dias ruins, ela ainda vê quem podemos nos tornar. Caleb assentiu com entusiasmo. E ela nunca nos compara uns aos outros. Ela ajuda cada pessoa a ser o seu melhor, não melhor do que outra pessoa. Mia, como sempre a observadora, ofereceu uma perspectiva diferente. Ela nos faz sentir vistos, não apenas nossas notas ou nosso comportamento, mas nossas preocupações, nossos sonhos, nossas famílias, tudo o que nos torna quem somos. A pesquisa da doutora Kim eventualmente contribuiria para mudanças políticas, na forma como os relacionamentos professor-aluno eram valorizados nas avaliações educacionais, mas isso ainda estava no futuro. No presente, a Dona Lila simplesmente continuou fazendo o que sempre fez, tratando cada criança como uma pessoa inteira, digna de respeito e cuidado. Quando o 4º aniversário de seu primeiro encontro se aproximou, Victor decidiu que era hora de outro anúncio importante. Ele convocou a família extensa que havia criado. Dona Lila, as 3 crianças, suas famílias, a equipe principal da fundação e dezenas de professores e alunos que foram impactados por seu trabalho. A reunião foi realizada no colégio Elite, no belo auditório da escola. Quando as pessoas entraram, Victor notou como naturalmente formavam grupos que cruzavam todas as fronteiras tradicionais: idade, raça, condição econômica, profissão. As crianças conversavam confortavelmente com executivos. Os pais comparavam anotações com professores de escolas de toda a cidade, e todos pareciam genuinamente interessados nas histórias uns dos outros. Quando Victor se levantou para falar, a sala ficou em silêncio com expectativa. Há 4 anos, ele começou. 3 crianças mudaram minha vida, mostrando-me como é o amor quando ele entra em ação. Hoje estou aqui para anunciar que elas estão prestes a mudar ainda mais vidas. Ele fez uma pausa, fazendo contato visual com Emília, Caleb e Mia, que estavam sentados na primeira fila, agora alunos confiantes da 4ª série que haviam crescido. Não apenas fisicamente, mas em equilíbrio e presença. A Fundação Corações para Professores tem sido tão bem sucedida que estamos estabelecendo o Centro de Inovação Educacional Langston, uma instalação permanente que servirá como sede para nossos programas em crescimento. Este centro incluirá instalações de treinamento de professores, uma escola modelo para demonstração e pesquisa, espaços de reunião comunitários e acomodações para educadores visitantes. Os aplausos foram imediatos,
Mas Victor fez um gesto de silêncio. Mas mais do que isso, estamos anunciando a criação do Conselho Consultivo Infantil. Emília, Caleb e Mia concordaram em servir como os primeiros membros deste conselho, que terá poder real de voto nas decisões da fundação. Porque aprendemos que as crianças, muitas vezes, veem os problemas e as soluções com mais clareza do que os adultos. As 3 crianças se levantaram e fizeram uma reverência, mas suas expressões eram sérias. Elas entenderam a responsabilidade que estavam recebendo e estavam prontas para ela. A noite continuou com apresentações dos beneficiários do trabalho da fundação, apresentações musicais dos participantes do acampamento e uma exposição de arte com obras criadas por crianças nos vários programas. Mas talvez o momento mais emocionante tenha sido quando um vídeo foi exibido com professores de todo o país que foram ajudados pela fundação. Uma professora, Dona Rodrigues, de Fortaleza, falou diretamente para a câmera. Quando fui diagnosticada com câncer de mama, pensei que teria que escolher entre meu tratamento e manter meu apartamento. A Fundação Corações para Professores cobriu minhas contas médicas e pagou por uma professora substituta tão qualificada que meus alunos mal sentiram minha falta. Mas, mais do que isso, eles me enviaram cartões de crianças que eu nunca havia conhecido, dizendo que eu importava, que eles acreditavam que eu ficaria melhor. Essa esperança me manteve lutando quando o tratamento foi mais difícil. Outro professor, Sr. Jackson, de Salvador, compartilhou sua história. Nossa escola não tinha livros novos há 5 anos. As crianças estavam aprendendo com livros didáticos mais antigos do que elas. A Fundação não apenas nos deu dinheiro para livros, eles trabalharam conosco para criar uma biblioteca que refletisse nossa comunidade, nossos valores, nossos sonhos. Meus alunos agora se veem nos livros que leem, e suas notas de leitura melhoraram drasticamente. História após história preencheu a tela, cada uma um testemunho dos efeitos em cascata da bondade que havia começado com 3 crianças vendendo balas em uma esquina. Quando a noite chegou ao fim e as pessoas começaram a sair, Victor se viu do lado de fora da escola com Dona Lila e as 3 crianças, olhando para as estrelas que eram visíveis, apesar das luzes da cidade. Você já se perguntou o que teria acontecido se as coisas tivessem sido diferentes? Dona Lila perguntou suavemente. Se você não nos tivesse visto naquela manhã, se não tivesse parado, se não tivesse se importado? Victor considerou a pergunta e depois sorriu. Eu costumava pensar muito nisso, mas percebi que me perguntar sobre histórias alternativas é menos importante do que ser grato pela história que criamos. Tudo o que aconteceu, cada criança ajudada, cada professor, apoiado, cada vida mudada. Tudo começou com 3 pessoas pequenas que se recusaram a aceitar que eram jovens ou pobres demais para fazer a diferença. Emília olhou para cima para ele, sua expressão incrivelmente madura para alguém que acabara de completar 10 anos. A gente ficou com medo, sabe? Naquela primeira manhã. A gente ficou com medo de que ninguém comprasse nossas balas, de que a Dona Lila fosse ficar mais doente, de que a gente não conseguisse salvá-la. Mas a gente fez isso mesmo assim, Caleb acrescentou, seu otimismo usual tingido com algo mais profundo. A Dona Lila nos ensinou que coragem não é ter medo e fazer a coisa certa de qualquer maneira. Mia assentiu lentamente. E agora a gente não tem mais medo. A gente sabe que quando tem um problema, dá para achar outras pessoas para ajudar. Não precisa fazer tudo sozinho. Dona Lila puxou todos eles para mais perto, seus olhos brilhando com lágrimas de orgulho e alegria. Vocês 3 me ensinaram a mesma coisa, que a educação não é algo que acontece isoladamente, é um esforço da comunidade. Cada pessoa que acredita em uma criança, cada pessoa que apoia um professor, cada pessoa que defende o que é certo, todos fazem parte do ecossistema da educação. Ao se prepararem para se separar naquela noite, Victor fez uma observação final. Sabem o que aprendi com tudo isso? Os melhores retornos sobre o investimento não podem ser medidos em dinheiro. São medidos em sonhos realizados, em potencial desbloqueado, em vidas transformadas. E por essa medida, todos nós somos incrivelmente ricos.
Eles compartilharam um abraço em grupo que durou tempo suficiente para um transeunte notar e sorrir com a visão dessa família escolhida, que havia sido formada por circunstâncias e cimentada pelo amor. Os anos seguintes trouxeram crescimento e evolução contínuos. O Centro de Inovação Educacional Langston foi inaugurado com aclamação nacional, apresentando instalações de última geração e programas que atraíram educadores de todo o mundo. O Conselho Consultivo Infantil se expandiu para incluir jovens de todos os estados, dando às crianças uma voz real nas decisões que afetavam sua educação. Emília passou a estudar medicina, inspirada pelos médicos que haviam salvado a Dona Lila e determinada a ajudar os outros de maneiras semelhantes. Caleb combinou seus talentos musicais com a defesa social, usando suas apresentações para aumentar a conscientização sobre várias causas. Mia se tornou escritora e ilustradora, criando livros infantis que ensinavam lições importantes sobre bondade, coragem e comunidade. Mas eles nunca perderam o contato uns com os outros ou com as lições aprendidas naquela fria manhã na Avenida Paulista. Todos os anos, no aniversário, eles voltavam àquela esquina, agora acompanhados por grupos cada vez maiores de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas por sua história. A própria esquina havia mudado. Agora havia uma pequena placa instalada pela prefeitura que dizia: "Em memória do poder das pequenas ações para criar grandes mudanças." Mas, mais do que um memorial, tornou-se um local de encontro, um lembrete de que pessoas comuns, especialmente crianças, poderiam fazer coisas extraordinárias quando motivadas pelo amor. No 10º aniversário, quando Victor estava naquela esquina cercado por centenas de pessoas cujas vidas haviam sido transformadas pelos efeitos em cascata daquela primeira reunião, ele pensou na Dona Patterson, sua professora de jardim de infância, que lhe havia mostrado pela primeira vez que uma pessoa podia mudar uma vida. A cadeia de impacto se estendia para trás e para frente no tempo. A Dona Patterson havia acreditado nele, ele havia investido na Dona Lila, ela havia moldado Emília, Caleb e Mia, e eles, por sua vez, agora estavam moldando outros. Cada elo da corrente era crucial, cada ato de crença e apoio reverberando para fora para criar mudanças que continuariam muito no futuro. Um jovem repórter, cobrindo o evento de aniversário, perguntou a Victor qual ele considerava sua maior realização. Sem hesitar, ele respondeu: aprender a ouvir quando 3 crianças pediram ajuda e descobrir que o plano de negócios mais bem-sucedido é simplesmente amar os outros o suficiente para agir em seu nome. Dona Lila, em pé ao seu lado com Emília, Caleb e Mia, agora jovens adultos perseguindo seus sonhos, com a confiança que vem de ser profundamente amados e apoiados, acrescentou sua própria perspectiva. A maior lição que todos aprendemos é que nenhum ato de bondade é pequeno demais se vier do amor genuíno. Aquelas 3 crianças vendendo balas nos ensinaram que a coragem de ajudar os outros não é sobre ter recursos, é sobre ter coração. Quando o sol se pôs sobre o Rio de Janeiro, pintando o céu em laranjas e roxos brilhantes, a multidão começou a se dispersar. Mas o espírito daquela reunião, a energia de pessoas comprometidas em ajudar umas às outras, permaneceu no ar como uma bênção. A história, que havia começado com 3 crianças determinadas, balas caseiras e uma placa de papelão, havia se tornado algo muito maior, um testemunho do poder do amor em ação, um lembrete de que as menores mãos podem mover os maiores corações, e uma prova de que, quando defendemos aqueles que amamos, os milagres realmente acontecem. E quando Emília, Caleb e Mia se afastaram daquela esquina onde sua aventura havia começado, suas risadas ecoando no ar da noite, eles carregavam consigo não apenas as lembranças de terem sido ajudados, mas a consciência de que agora tinham o poder de ajudar os outros. O ciclo da bondade estava completo, mas sua circunferência continuaria se expandindo para sempre, tocando vidas ainda não nascidas e resolvendo problemas ainda não imaginados. Porque é isso que acontece quando o amor lidera. Os milagres não apenas acontecem, eles se multiplicam, criando ondas intermináveis de esperança que alcançam muito além de tudo o que podemos ver ou medir. O legado continuou vivo,
tecido na trama de inúmeras vidas, um fio dourado de compaixão que conectava passado, presente e futuro em uma corrente inquebrável de bondade humana. Parabéns! Digite 7 nos comentários para que eu saiba que você ficou comigo até o fim. Deixe um like e se inscreva, mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. Até mais.